Davi consultou os capitões dos milhares e centenas e todos os oficiais. Então Davi e toda a congregação de Israel: se está de acordo, se vem do Senhor Deus, enviamos mensageiros em todos os nossos irmãos em toda a terra de Israel, e ao sacerdote, e aos levitas, com todas a sua cidade e nos arredores, para que se reúnem conosco, e voltemos a trazer a arca do nosso Deus, pois não a buscamos desde os dias de Saul. Amém? Vocês sabem que a Arca da Aliança, ela simbolizava, representava a presença de Deus no meio do povo. Quando Deus chamou Moisés e orientou Moisés que construísse uma arca de madeira, e aquela madeira deveria ser revestida de ouro, e deu o projeto, todos os detalhes para que fosse construída aquela arca, e ela passou a representar, simbolizar a presença de Deus. E por muitos anos a Arca da Aliança permaneceu sob o povo, com o povo. Mas numa guerra entre Israel e os filisteus, por culpa dos filhos de Eli, a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Anos depois ela foi devolvida e foi para a casa de Abinadab. A Bíblia conta que Davi começou a reinar. E como é do conhecimento da igreja, tudo que Davi fazia, ele punha o coração. Tudo que Davi punha a mão prosperava, porque a Bíblia deixa claro que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um reino próspero, um reino abençoado, porém faltava uma coisa. Ele reuniu todo mundo e perguntou: onde está a arca? Que não vemos a arca desde a época do rei Saul. E conforme nós lemos aqui no versículo de número 1, Davi chamou os sacerdotes, chamou os soldados, os seus escribas, chamou os seus conselheiros e falou assim: vamos buscar a arca. E todo mundo concordou: é de Deus, vamos buscar. E onde está? Está na casa de Abinadab. A Bíblia diz que Davi reuniu aproximadamente 20 mil homens e foi buscar a arca na casa de Abinadab. Igreja, a arca estava lá há 20 anos. 20 anos na casa daquele homem. A Bíblia diz que Davi mandou preparar um carro de boi, os bois novos, mandou fazer tudo perfeito, tudo novo, para buscar essa arca. Só que ele esqueceu de um detalhe. Quando Deus orientou que a arca fosse construída, ele separou da tribo de Levi, separou os levitas. Só os levitas poderiam conduzir a arca. Tanto é, igreja, que na construção da arca, ela tinha mais ou menos aproximadamente 1,5 metro, foram colocadas 4 argolas, e onde colocava uma vara no meio e colocava nos ombros, tipo um andor. Você sabe, conhece a expressão andor? E o sacerdote carregava nas costas. E Deus orientou que somente os levitas, somente os separados da tribo de Levi deveriam conduzir a arca. E Davi esqueceu desse detalhe, arrumou um carro de boi. Muitas vezes a intenção é boa, mas quando Deus determina, está determinado. A Bíblia conta que eles estavam trazendo, estavam festejando, estavam cantando, dando glória a Deus e festejando, porque a arca estava voltando para Jerusalém. Davi estava jubilando de alegria, era o sonho dele sendo realizado. Abinadab tinha 2 filhos, um deles se chamava Uzá. Uzá estava assim ao lado também. A Bíblia diz que um dos bois tropeçou em uma pedra, e quando o boi tropeçou, Uzá foi segurar a arca. E no momento em que ele foi segurar a arca, Deus se irritou, irou lá em cima e matou ele na hora. Ele caiu morto. Aí você pode perguntar: mas ele ia deixar a arca cair? A intenção era boa, mas Deus tinha determinado que ninguém poderia tocar na arca se não fosse levita. E palavra de Deus não volta atrás. Quando ele diz não, é não. E com Deus não tem meio termo. Quando Uzá tentou segurar, a Bíblia diz que Deus se irou. Deus irou e simplesmente matou aquele homem. Davi se assustou e tremeu de medo, e todo Israel ficou com medo. Todo Israel ficou com medo. Aqui no versículo de número 12, Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: e agora? Como é que nós vamos levar essa arca? Como nós vamos levar a arca? Ela estava caída. Havia um homem ali perto. Eu imagino, a minha imaginação, imagina que devia ter um sítio ali pertinho, um homem chamado Obed-Edom. Davi então decidiu: vamos deixar a arca na casa de Obed-Edom, até nós nos organizarmos e buscar a arca. E a Bíblia diz que a arca foi levada para a casa daquele homem que era geteu. Ele não era israelita, não era
da tribo de Israel, de nenhuma das tribos, mas ele recebeu com alegria. Um homem simples, estava passando necessidade, um homem pobre. Sabe quando você está naquela fase de miséria, que tudo dá errado? Ele estava naquela situação. A arca foi colocada na ele ficou lá por 3 meses. E durante esses 3 meses ele prosperou. O gado se multiplicou, as lavouras cresceram, frutos e frutos e frutos, servos e servas simplesmente enriqueceram. Agora você me pergunta, irmão Jardim, mas por que Deus matou Uzá? Não era melhor ter deixado ele segurar a arca? A arca passou 20 anos na casa do pai dele, Abinadab, que era levita. Uzá conhecia a lei, ele sabia que não poderia ser transportado daquele jeito. Ele sabia que era proibido tocar, porque 20 anos está lá na casa dele, ele conhecia a lei, ele conhecia tudo. Ele desobedeceu consciente, e por causa disso Deus o matou. Por outro lado, nós temos Obed-edom, que não era da tribo, mas ele honrou a Deus, ele temeu a Deus. A arca foi colocada na casa dele, ele se sentiu honrado. Igreja, eu imagino, ele olhava com admiração, se sentia honrado em receber na casa dele algo tão glorioso. Ele tratou com respeito, ele tratou com reverência. E muitas vezes nós passamos, igreja, por dificuldade, por necessidade, por tanta tribulação, porque não damos o devido respeito à presença de Deus na nossa casa. É fácil cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. E Deus entra muitas vezes na nossa casa e nós não tratamos com honra e com respeito. Às vezes nós esquecemos de pequenos detalhes de Deus. Obed-edom foi de repente, foi diferente. Ele simplesmente, ele respeitou a arca. Ele honrou a Deus, ele adorou a Deus, de coração limpo, coração aberto, porque ele tinha certeza que a presença de Deus estava na casa dele. Ele sabia que aquela arca representava Deus na casa dele. E quando Deus está na minha casa, está na sua casa, nós somos abençoados. Quando a presença de Deus está sobre você, você é abençoado. Se você não está sendo abençoado no seu lar, se você não está sendo abençoado no seu casamento, se você não está sendo abençoado no seu trabalho, está faltando alguma coisa, simplesmente a presença de Deus. Porque a partir do momento que a presença de Deus entra na sua casa, a situação muda. Toda a situação como mudou na vida daquele homem. Ele estava enfermo, foi curado. Estava passando necessidade, o celeiro foi cheio. Os animais começaram a reproduzir. De repente a notícia chega na casa de Davi. Davi pergunta 3 meses depois: e como está Obed-edom? E o pessoal conta: Obed-edom está rico. Depois que a arca chegou na casa dele, ele está saudável, está animado, está mais jovem. As lavouras estão produzindo, os animais estão produzindo. Ele tem até mais servos e servas, mais empregados, mais funcionários. A empresa dele cresceu depois que ele recebeu a presença de Deus na vida dele. Vamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Vamos valorizar o tempo dedicando a Deus e zelar pela nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes um simples toque no site, qualquer site se é errado, um simples toque pode perder a comunhão. Uma simples virada de controle de televisão em alguma coisa que você não deve ver pode afastar a presença de Deus da sua casa. Porque Deus não habita onde há pecado. Deus não habita onde está sujo. No Salmo, o Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E o que anda em sinceridade, este me servirá. A nossa irmã cantou aqui hoje sobre o sobrenatural. Como pode aquele homem geteu ser abençoado, ser próspero? Simplesmente porque ele adorou, simplesmente porque ele honrou a presença de Deus na vida dele. Que nós possamos, a partir de hoje, convidar Jesus a entrar na nossa casa. Entra na minha casa. O Senhor é o Senhor da minha casa. Vamos receber Jesus de coração aberto, receber gostoso, receber com alegria, com louvor. A notícia chegou em Davi. Davi então resolveu buscar a arca, só que dessa vez ele fez diferente. Dessa vez ele fez conforme Deus determinou que fosse feito. Os levitas pegou a arca, colocou no ombro e carregou.
E à medida que eles iam em direção a Jerusalém, o povo alegrava. E a arca simplesmente chegou no seu destino, que era Jerusalém. Não vamos dar um jeitinho, não. Deus determinou que é para ser desse jeito, então vai ser desse jeito. Eu estava ontem no meu trabalho ouvindo os louvores. Eu sou da Assembleia de Deus lá de muitos anos atrás. Eu tenho mais de 40 anos de crente. Do tempo em que os louvores louvavam a Deus e adoravam. Do tempo em que os cultos eram de adoração. Mas infelizmente chegou uma onda aqui no Brasil e a igreja virou o que é hoje. Uma empresa. As letras das músicas estão louvando mais o homem. O nosso Deus deixou de ser o centro. O pecado entrou na igreja, pode tudo. Deus não liga para isso. Deus não importa. Eu posso tomar uma cervejinha, eu não posso ficar bêbado, mas eu posso tomar isso, eu posso fazer aquilo. Não é assim. Deus não mudou ele. Ele determinou uma coisa. Então vamos fazer conforme ele determinou. Não vamos fazer como Davi fez. Era para os levitas carregar a arca. Ele mandou carro de boi. E achando que estava agradando. Os bois eram virgens. Os bois eram puros, não tinha mancha. O carro era zero, novinho, nunca tinha sido usado. Ele pensou que assim estava agradando a Deus, dando um jeitinho. Mas não foi assim que Deus falou. Não foi assim que ele determinou. Para nós hoje, a Bíblia diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Que nós possamos a partir de hoje viver em novidade de vida. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, fazer um conserto e convidar a presença de Deus para a nossa vida. E receber a presença de Deus como Obed-Edom recebeu a arca na casa dele. Que nós possamos receber a presença de Deus com honra, para que quando nós abrimos a boca para adorar, para louvar a Deus, o nome do Senhor verdadeiramente seja louvado. Que quando nós saímos na rua, alguém olhar para nós, você não precisa falar nada, que o seu andar seja um testemunho. Isso é novidade de vida. A Bíblia diz que Eliseu ia passando, e uma senhora junto com seu marido falou assim: eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. De longe ela viu assim: eu vejo que esse homem que passa aqui é um homem de Deus. E ele sempre passa por aqui. Vamos fazer um quartinho ali no fundo, porque quando ele vier, ele descansar ali, passar uns dias descansando antes de seguir viagem. Ela simplesmente olhou para ele: eu vejo que é um homem de Deus. Tem outro texto também, quando os discípulos estavam entrando na porta do templo, a porta chamada Formosa, aquele homem pediu uma esmola. Eles simplesmente olharam para aquele homem e disse: olha para nós. Olha para nós. Aquele homem olhou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Igreja, será que eu posso dizer para o ímpio, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho: olha para a minha vida? Será que eu tenho condições de falar: olha para mim? Será que quando eu saio na rua para o trabalho, ou para o supermercado, ou alguma coisa, alguém olha e pensa assim: esse rapaz é crente, é uma bênção? Será que o meu testemunho tem testemunhado de Jesus? Ou está faltando a presença de Deus na minha vida? Estamos terminando. Que nós possamos voltar para casa refletindo na vida de Obed-Edom, aquele homem que aceitou a presença de Deus na vida dele. E a partir do momento que a presença de Deus, que Deus se fez presente na casa daquele homem, houve uma revolução, houve uma mudança, e tudo se tornou bonança. Convida Jesus para fazer parte da sua casa, para entrar na sua casa, entrar na sua vida. Mas não faça como Uzá. Uzá conhecia a lei. A arca passou 20 anos na casa do pai dele, Abinadab. Ele conhecia, e mesmo assim eles obedeceram. Vamos honrar o nosso Deus da nossa casa, amém? Eu convido você a orar a Deus, convidando Jesus para entrar no seu lar, entrar na sua vida. Nós estamos falando de uma casa física, a casa de Obed-Edom, mas nos nossos dias essa casa simboliza o nosso. Essa casa que eu estou falando é o seu coração, que você possa trazer a arca da aliança para o seu coração. Quando Jesus reuniu-se, esse é o sangue da nova aliança. Ele fez uma nova aliança, nos ligou novamente a Deus. Então que você possa abrir o seu coração e deixar Deus habitar com liberdade. Que você possa honrar a Deus no seu louvor, nas suas palavras, no seu andar, no seu agir. Amém?
Te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Meu Deus, eis aí o teu povo, a tua igreja, diante da tua doce presença. Que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje viver em novidade de vida, ó Deus. Que nós possamos caminhar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó meu Pai. Eu sempre digo, meu Deus, que tu és um Deus abençoador, e o Senhor tem prazer em abençoar o teu povo. E eu rogo nessa hora, no nome de Jesus Cristo, que toda sorte de bênção caia sobre a tua igreja. Ah, meu Deus, nós somos miseráveis pecadores, mas se estivermos debaixo da tua proteção, debaixo do teu sangue que purifica todo o pecado, nós estaremos firmes, aguardando, esperando de pé a tua volta. Entra na nossa casa, meu Deus, entra no nosso coração, na nossa vida, assim como a arca entrou na vida, na casa de Obed-edom. Que haja, meu Deus, mudança. Meu Deus, que toda miséria, toda tristeza, tudo aquilo que não é do teu Espírito seja retirado das nossas vidas. Que nós possamos te adorar com honras e glórias ao teu nome, ó Deus. No nome santo do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês, e não só agora. A igreja diz: que Deus vos abençoe e vos dê uma boa semana.